Oi pessoal, aqui é a Ana e a gente chegou no meio do ano, então eu vim fazer aqui com vocês hoje mostrar para vocês os livros que eu li de janeiro até junho, agora de 2024, e esse ano eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu todo ano faço aquela tag dos 50%, que são algumas perguntinhas para ser respondida com os livros, né, lidos no primeiro semestre. Só que tem muitas perguntinhas ali que, cara, eu acho que, sabe, tipo, é só quedinha por um personagem, umas coisas assim meio sem nada a ver mais, sabe? Já passei dessa fase. Então, o que eu fiz foi pegar os livros que eu li nesse primeiro semestre, os livros que eu concluí, porque teve alguns que eu abandonei, então não tá na lista, e vou mostrar pra vocês, tá? Eu coloquei numa ordem, então o primeiro lugar ali vai ser o que eu mais gostei de ter lido, né? E botei só os livros, então, lidos de janeiro até junho. E, então, bora lá, são 9 livros que eu concluí e vou mostrar pra vocês, então, na ordem, tá? Então, em último lugar aqui, mas não quer dizer que o livro é ruim, só tá na última posição aqui, tá? A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Vou colocar todos os links aqui, tá? Na verdade, eu coloquei esse daqui em último lugar, não porque é um livro ruim, mas é porque é um livro de um tema bem específico. Ele vai falar aqui sobre a questão da educação e tal. Enfim, é um livro fininho, mas difícil, não é um livro fácil de você ler. Eu acho que do C.S. Lewis talvez seja o livro mais difícil, assim, de ser lido, tá? Não é uma não ficção, ele vai estar aqui mesmo falando sobre a questão da educação, né, ali das escolas, isso aqui lá na época dele, né, década de 40 por aí. Então, assim, é bem interessante, mas, assim, é um livro difícil, sabe? Assim, eu indico, assim, para quem é pai, para quem é educador, é interessante, mas, né, tem que pensar um pouquinho e, enfim, tá aqui, então, em último lugar, que eu acho que é nono, né, lugar. E aí, outro livro também que eu também, não é que o livro é ruim, mas também tá ali no final da lista, porque também é um livro difícil, que é Héracles, do Eurípides, né, que na verdade é Hércules, né, a história, né, do Hércules. Héracles, na verdade, é o nome em grego, e Hércules ficou em romano, né? A mitologia grega ali, depois que os romanos meio que invadiram a Grécia ali, tomaram a Grécia, meio que se misturou muito. Então, vários desses personagens, desses deuses gregos, em Roma tem outro nome, mas é o mesmo personagem. Então, Hércules é Hércules, tá? Aqui a gente vai ver uma parte da história do Hércules, não é aquela famosa dos 12 trabalhos de Hércules, não. Ele vai narrar aqui uma outra parte, uma parte até meio triste aqui, de uma coisa que o Hércules, eu fiz resenha desse livro aqui, tá? Vai fazer ali, vai acabar, né, causando um grande mal ali pra sua família. Ele vai fazer uma coisa horrível, né, porque tá enfeitiçado ali pela Hera e tal. Enfim, é uma história interessante, uma parte da história do Hércules que eu não conhecia, e eu li pro meu clube do livro, lá da Tatiana Feltrin. E é um livro difícil, ele é uma peça grega, tá? Essa edição é bilíngue. Então, sempre nessas páginas aqui você tem o texto em português e aqui você tem o texto original em grego. É um livro curtinho, tá? É um livro fino e você só lê metade das páginas. Você só lê as páginas ímpares, porque as páginas pares é em grego. Mas é interessante, mas assim, também é um livro que demanda um pouquinho, porque é uma linguagem diferente, é uma peça, então, né, tem ali os personagens, a descrição das cenas e tal. Mas é interessante, vale a pena conferir. Aí, em outro lugar, tá um livro que eu li no Kindle, também li pro clube de literatura, então eu vou colocar a capinha aqui pra você, que é a biografia do Joseph Fouché. Esse eu gostei bastante. Esse cara, Joseph Fouché, ele teve um papel ali importante na Revolução Francesa e também na Era Napoleônica, mas ele não é muito conhecido. Sempre que a gente estuda Revolução Francesa na escola e tal, ninguém nunca escuta falar de Joseph Fouché, mas ele teve uma importância ali, bem interessante, muita importância ali. Ele até chegou, de certa forma, a comandar a França ali em um curto período de tempo após a queda de Napoleão. E em relação à Revolução Francesa, ele vai abordar ali o que é aquele chamado do período de terror da Revolução Francesa, que foi uns anos ali horríveis, assim, de muito terror, de muita violência, de umas coisas assim que a gente não tem nem ideia, porque muitas vezes quando a gente pensa na Revolução Francesa, vem aquela coisa de liberdade, igualdade, fraternidade, de liberar o povo, né? Mas, gente, foi um negócio terrível, assim, muito violento. E esse livro traz, então, a biografia desse personagem, desse homem. Ele existiu, né? Ele era um político ali daquela época que, né, pegou ali essa parte da Revolução Francesa e também ainda depois a Era Napoleônica. E é bem interessante, eu gostei bastante. Eu nunca tinha lido nada desse autor, né, do Zweig, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele,
mas ele faz muitas biografias, ele escreve muitas biografias e eu tô bem interessada em ler outros livros dele e eu gostei bastante dessa leitura. Aí o próximo livro que ficou aqui na minha listinha aqui é esse daqui, Amêndoas. Eu achei bem interessante esse livro, ele é um livro coreano, se eu não me engano, e ele vai falar de um menino, né, um adolescente, que ele tem ali uma espécie de doença, não sei se é doença que se pode chamar, que ele não tem sentimentos, ele não consegue, isso desde que ele nasceu, tá? A mãe dele já percebeu que ele era um bebê esquisito e seguiu assim, ele foi diagnosticado ali com uma doença que afeta o não crescimento das amígdalas. As amígdalas, elas têm uma responsabilidade, eles são responsáveis por questões dos sentimentos, das emoções. Ele tem um problema ali nas amígdalas que não tem cura, então ele acaba não desenvolvendo emoções, ele não consegue sentir raiva, ele não consegue sentir medo, ele não consegue sentir alegria, ele não consegue sentir saudade, nada disso. Então ele é um menino muito esquisito, né? E vai acontecer uma tragédia aqui na vida dele, logo no início aqui, que ele vai acabar ficando sozinho, ali aos 16 anos, né, meio que tendo que se virar sozinho, numa escola, e assim, e é aquele menino esquisito, as pessoas acham que ele é psicopata, porque ele não tem sentimentos, né, mas é uma história bem interessante, e vai acontecendo situações ali bem interessantes. É um livro que eu gostei, gente, uma leitura bem fácil, assim, e bem interessante, uma leitura, eu acho que é coreana, assim, esse livro, bem interessante. Aí, o outro livro na minha listinha aqui está O Mago do Kremlin. Esse livro também é muito legal mesmo. Ele vai misturar ficção e realidade, tá? Na verdade, ele vai falar sobre um cara, que eu não lembro o nome dele, Vadim Baranov. Esse cara realmente existiu, esse Vadim aí. Ele trabalhou pro Putin durante muitos anos. E aí o autor aqui vai... E depois ele foi demitido ali do governo russo, né? Ele pediu demissão ou foi demitido, ninguém sabe direito. E ele meio que sumiu, assim, sabe? Ninguém sabe o que aconteceu com o cara. E aí esse autor aqui, então, vai escrever, né, memórias dele, desse cara, vai falar, tem um encontro com o cara ali, e ele vai contar tudo o que aconteceu. E ele vai contar muito dos bastidores da Rússia ali. Na verdade, esse cara, esse Vadim, ele estava trabalhando ali como produtor de televisão, né? Fazia reality shows antes do Putin ser presidente. E aí ele foi chamado para trabalhar na campanha eu esqueci o nome dele, do presidente antes do Putin, que queria se reeleger. Só que o cara tava muito velho, ele já tinha infartado várias vezes e tal, mas eles conseguiram ali fazer umas armações, o cara se reelegeu, mas sabia que era o último mandato. E aí o Putin, então, foi escolhido para ser ali o novo candidato ali, e ele ajudou na campanha, e depois que o Putin venceu, ele começou a trabalhar. E assim, cara, você vai vendo aqui as Olimpíadas de Sochi, aquela coisa do submarino lá, aquele acidente com os submarinos, enfim, várias passagens, aqueles encontros do G5, G8, lá que tem os presidentes todos, ele conta, sabe, que quando o presidente dos Estados Unidos vai passar, todos os outros têm que parar, ficar parado, esperar ele passar, tem uns negócios assim, sabe? O encontro do Putin com a Angela Merkel, que ele levou a cachorra, uma labradora, o Putin tem uma labradora, e ele levou a cachorra enorme pro encontro com a Angela Merkel, mesmo sabendo que a Angela Merkel tem pavor de cachorro, ela tem um trauma de infância de cachorro. Então, assim, cara, é muito legal mesmo, vale a pena. Eu amei essa leitura. Outro livro que eu também li recentemente, e eu gostei muito, é esse daqui, A Filha do Capitão. É uma novelinha do Pushkin. Meu primeiro contato com Pushkin, eu nunca tinha lido nada dele, e ele é considerado o grande nome da literatura russa. Na Rússia, ele é... Aqui no Brasil a gente fala muito de Tolstói, de Dostoiévski, mas na Rússia, o grande nome da literatura russa moderna é Pushkin. E eu amei essa história, gente. É muito legal, é sobre um menino, né, que ali com 17 anos, mais ou menos, o pai dele manda ele ser, tipo, soldado, mas não na guarda imperial russa. Ele vai lá para um final do mundo lá, trabalhar com um cara que tem um capitão lá e tem uma galera ali, no que eles chamam de fortaleza e tal. E esse menino vai pra lá, acaba se apaixonando pela filha do cara, pela filha do capitão. E vai acontecer uma invasão ali, naquele lugar, e vão acontecer coisas horríveis, enfim. A história vai seguir daí, ele vai tentar salvar a menina. Mas, gente, é um livro delicioso, é muito legal. E é um livro que termina bem, sabe? Um livro onde as coisas acontecem, sabe assim? Cara, é um livro que termina bem, sabe? Eu adorei isso, porque às vezes a gente lê uns livros assim de desgraceira
E esse aqui, sabe, as coisas vão se encaminhando, até quando você acha que não vai dar certo, dá certo. Então, eu gostei bastante desse livro, super indico. Para quem quer começar a literatura russa, esses livros fininhos, esse daqui, olha, é perfeito, é uma leitura, uma linguagem fácil, nada de, literatura russa é difícil, não é, gente, isso daqui é muito fácil, você vai se envolver na história, é fininho, é super indico. E aí, o próximo, que é o terceiro, se eu não me engano, já estamos no top 3, então, o terceiro livro que eu mais gostei de ter lido nesse primeiro semestre, é um livro que eu também li no Kindle e também foi pro clube, que é o Retrato de Dorian Gray, vou colocar a capinha aqui. E, gente, durante muitos anos eu não quis ler o Retrato de Dorian Gray, porque eu achava que tinha aquela coisa de pacto fáustico, e eu não gosto desses negócios, sabe? Não gosto desse sistema sobrenatural, desses negócios assim, e eu sempre achei que tinha. E aí a gente leu no clube e eu adorei a história. E não tem pacto fáustico exatamente, tá? Pra mim tem o sobrenatural, foi até uma discussão, eu até falei isso no vídeo que eu fiz na resenha, porque algumas pessoas lá no clube, inclusive a Tati, acha que não tem sobrenatural e ela mostrou ali todos os argumentos. Ok, super entendo, mas assim, a minha convicção diz que tem um sobrenatural ali, mas assim, é bem tranquilo, não é nada que dá medo. E eu adorei, e é um clássico do Oscar Wilde, né, sobre um cara, o Dorian Gray, ele é super vaidoso, ele é lindo, ele é um menino jovem ali, muito bonito, e um pintor ali faz um retrato dele, e tem um amigo do pintor ali que fica meio que buzinando na cabeça dele, colocando coisas, você é muito lindo, pena que você vai envelhecer, porque, né, o tempo passa pra todo mundo, essa beleza o tempo vai levar, daqui a pouco você tá cheio de ruga, os cabelos vão ficar brancos, enfim, o tempo leva a beleza. E aí esse cara põe essa sementinha assim, e quando o quadro fica pronto, o Dorian olha para aquele quadro e ele deseja que fosse ao contrário. Ele deseja que o quadro envelhecesse, porque ele percebe assim, ele fica meio que com raiva do quadro, porque ele fica assim, cara, quando eu tiver velhinho, todo encarquilhado, assim, eu vou olhar para esse quadro, vou me lembrar da minha juventude, mas vou ficar assim, sabe? Então, assim, seria maravilhoso se fosse ao contrário. Se eu não envelhecesse nunca e o quadro envelhecesse, à medida que as coisas vão acontecendo, que os anos vão passando, o quadro fosse ficando todo envelhecido, mas ele não. E acaba que é isso que começa a acontecer. Não exatamente só com os anos, mas toda vez que o Dorian faz coisas ruins, que ele é uma pessoa ruim com alguém, o quadro se modifica, porque ele tinha uma expressão no quadro de um menino puro, um menino angelical. E cada vez que ele faz coisas ruins, a expressão vai mudando para uma perversidade, vai ficando meio... até ficar completamente desfigurado. E eu amei a história, gente, super vale a pena. Segundo lugar, vou colocar aqui um livro também que eu amei, acho que foi o primeiro livro que eu li no ano, li lá em janeiro, que é uma biografia romanceada, né, da Maria Montessori, a professora de Uma Nova Era. Gente, eu amei, eu adoro o método Montessori, né, uso aqui alguns com a minha filha, e daí eu resolvi ler um pouquinho sobre a história da Maria, e ela foi uma médica italiana, uma das primeiras médicas ali na época, faculdade era só para homens, então ela foi uma das primeiras mulheres que conseguiu ser médica na Itália, e em determinado momento ela vai trabalhar num hospital psiquiátrico, e ali tem uma ala de crianças, e ela vê crianças que ficam à toa o dia inteiro. É uma sala branca que só tem cama e aquelas crianças ficam sentadas o dia inteiro sem fazer nada. E ela resolve, então, fazer atividades com essas crianças. Ela traz objetos, ela traz coisinhas de madeira, aquelas coisas todas, para tentar desenvolver essas crianças. Essas crianças desenvolvem muito. Óbvio que algumas mais, outras menos, mas, assim, ela consegue ensinar essas crianças a ler. Porque, assim, as pessoas achavam que aquelas crianças que tinham algum problema mental, era só colocar ali e ficar ali, sabe? Elas ficavam à toa o dia inteiro, e aí é óbvio que não desenvolvia. E a Maria consegue, então, criar esse método que conseguiu desenvolver essas crianças. E assim, gente, é maravilhoso. Em determinado momento aqui, ela percebe que alguns alunos dela ali, alguma daquelas crianças do hospício, estão tão desenvolvidas que tem capacidade de concorrer de igual para igual com uma prova que o governo faz nas escolas. E ela matricula, então, quer dizer, escreve esses alunos para fazer essa prova, e os alunos dela tiram notas melhores do que aqueles alunos que estudam em escola, os alunos normais que estudam em escola. E isso causa uma revolução na Itália, porque na educação da Itália, porque como assim? Como crianças com algum problema mental, crianças que vivem no hospício, que nunca pisaram numa escola, conseguem fazer uma prova e tirar nota maior do que aquela criança normal que frequenta uma escola. Então, assim, cara, ela revolucionou a educação. É muito legal esse livro, muito legal mesmo. E aí, em primeiríssimo lugar, o livro que eu mais curti ler esse ano, que eu também li pelo Clube do Livro, ai meu Deus, e é um calhamaço gigantesco, tá ao contrário, que é Os Miseráveis, de Victor Hugo. É enorme, sim, mas é maravilhoso. Eu já tinha esse livro há anos, mas eu não tinha coragem de ler justamente por conta do tamanho.
E confesso que eu não li aqui tudo, eu fui, né, lendo um pouquinho aqui, mas eu li mais no Kindle por questão de conforto, de você segurar um negócio pesado desse. Então eu acabei lendo mais no Kindle. Mas, gente, é maravilhoso, não tem nem o que falar. Aqui também é uma história que vai se passar depois da Revolução Francesa. A gente vai acompanhar o nosso protagonista aqui, que é o Jean Valjean. É um cara que passa 19 anos na cadeia pelo crime de ter roubado um pão. Ele roubou um pão para alimentar os sobrinhos que estavam ali morrendo de fome. E ele acabou passando 19 anos na cadeia. Então o livro começa com ele saindo da cadeia. A gente vai acompanhar toda a trajetória dele. E, cara, é maravilhoso. Eu sei que Victor Hugo tem muita digressão. Mas, assim, algumas digressões eu pulei. Vou ser sincera com vocês. A digressão do convento, por exemplo, eu pulei. Mas, assim, a história é maravilhosa. É maravilhosa, sabe? Assim, eu acho que a digressão de Waterloo aqui, quando ele vai contar sobre a Batalha de Waterloo, é interessante também. Às vezes é um pouquinho maçante. Mas, assim, cara, se você não gosta muito de parar, a digressão é quando ele para a história pra falar sobre um fato histórico. Então, ele para ali a narrativa dos personagens e vai contar um fato histórico. Então, se você pular e já for voltar direto pra história, não tem, você vai só acompanhar as histórias dos personagens. Mas a digressão enriquece muito. Algumas eu pulei realmente porque tava chato. Mas, enfim, super vale a pena e foi o livro que eu mais gostei de ter lido esse ano. Bom, então esses foram os livros que eu li nesse primeiro semestre, que eu não abandonei, né, porque alguns eu abandonei. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero ótimas leituras agora no segundo semestre. Beijos, até a próxima.